Graça e paz, meus irmãos. Amém. Eu não me canso de me surpreender com a graça de Deus. Hoje pela manhã eu me surpreendi quando a nossa caixinha aí de controles esfumaçou e eu falei para mim mesmo, nós precisamos aprender a dar graças em todas as coisas, como a Bíblia diz, em tudo dai graças, e até orei mesmo agradecendo a Deus pelo que tinha acontecido. Eu jamais podia esperar que hoje à noite eu teria um microfone para falar a vocês. Não sei como apareceu, mas a grande verdade é que Deus sabe as necessidades que temos, né? Graças a Deus eu sou professor há muitos anos, sei impostar muito bem a voz, dava aula sem microfone para uma classe de 65 alunos, mas eu prefiro, mas isso também foi no século passado, em 1900 e bolinha, né? Então eu prefiro mais hoje ter o microfone do que tentar falar sem o mesmo. Então todos estão me ouvindo bem, eu acredito, porque eu mesmo estou me ouvindo muito bem, então, né? Eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2, e vamos recordar essa carta ditada por Jesus Cristo para a igreja em Esmirna. Apocalipse 2, versos 8 a 11, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, nesta noite, mais do que em qualquer outro instante, nós carecemos da tua graça, carecemos, a Deus, do teu favor imerecido, para podermos compreender essas palavras que lemos e entender a implicação que as mesmas tiveram para os crentes em Esmirna, no fim do primeiro século da nossa era cristã, e a implicação que as mesmas têm para nós, agora quando iniciamos o primeiro século do terceiro milênio. Então queremos pedir ao Senhor, que conhece todos os corações, que tu possas vir e falar a cada um de nós conforme a nossa própria necessidade. Há muitas ideias maravilhosas nessa carta e nós queremos explorar algumas delas com a tua graça e que possam ser uma bênção para todos nós como pessoas individualmente e também como teu corpo, coletivamente, o corpo do Senhor Jesus, a igreja.
Em nome de Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, semana passada nós falamos que o tema principal da igreja em Esmirna é o que mesmo? Alguém lembra? Sofrimento. Muito bem. O tema de Efésios era amor, o tema de Esmirna era ou é sofrimento. Então, na semana passada nós vimos todo o fundo histórico, discutimos a cidade, a política, as lutas que os cristãos tinham que enfrentar, e hoje nós queremos nos concentrar nas consolações que o Senhor tem para nos oferecer no meio dos sofrimentos, porque a vida cristã, como iremos ver, é uma vida de sofrimentos. De fato, Paulo nos diz em 2 Timóteo 3,12 que, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. E o que é uma vida de piedade? Piedade é um sinônimo da palavra santidade. Todos os que querem viver uma vida santa, e nós como crentes precisamos viver vidas santas, porque o autor de Hebreus nos diz que a santidade é necessária, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Portanto, não podemos nunca nos enganar em pensar que basta vir aqui uma vez por semana, como se fosse uma obrigação, e o nosso problema com Deus está resolvido. Não. Nós estamos aqui hoje à noite, como devemos estar todas as semanas, pelo mesmo motivo. Então, você já deve saber isso bem de cor. Eu vou perguntar, por que é que nós estamos aqui? Porque nós amamos o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós não viemos aqui para mostrar nenhuma roupa nova que compramos, não viemos aqui desfilar nenhum sapato novo, nenhuma peça de joia nova. Alguém me perguntou, como é que é a roupa para ir lá na sua igreja? Eu disse, olha, ainda bem que você falou como é que é a roupa, porque o único jeito que você não vai ser bem recebido lá é se você for sem roupa. Mas se você vier com roupa, ninguém vai reparar na sua roupa. Ninguém vai reparar na sua roupa. Né? Contanto que nós estejamos vestidos de maneira decente, como a Bíblia diz, né? As nossas partes que precisam estar cobertas. Pouco nos importa realmente aqui nessa congregação, pelo menos, se você vem com chinelo de dedo ou com um legítimo ferragamo, ou se você vem com uma camiseta e um jeans, ou trajando um legítimo terno Armani. Para nós não faz diferença, né? Então nós queremos que vocês entendam bem isso. E aí, quando nós realmente não valorizamos essas coisas, mas valorizamos aquilo que realmente tem valor, que é a vida de santidade, nós sempre vamos despertar em algumas pessoas a inveja, nós vamos despertar em algumas pessoas ciúmes, nós vamos despertar em algumas pessoas raiva mesmo até, porque nós somos crentes, nós somos alegres, nós estamos contentes, apesar das dificuldades muitas vezes, e eles não conseguem entender isso. Então, Paulo diz, olha, todos os que querem viver piedosamente ou de modo santo em Cristo Jesus serão perseguidos. E perseguição, os irmãos sabem, envolve sofrimento. Parte do processo da perseguição é o sofrimento. Mas mesmo no meio dos sofrimentos, nós temos as palavras de muita consolação de Jesus, ainda não aqui no Apocalipse, nós vamos tratar disso quando falarmos do texto em si, apenas estou introduzindo o tema, mas em Mateus 5,11,
Jesus diz para nós o seguinte: bem-aventurados, ou makarios em grego, que quer dizer felizes. Bem-aventurado é a pessoa que é feliz. Felizes sois quando por minha causa vos injuriarem, né, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Né? Então Jesus diz assim: olha, vocês são motivos para entristecer qualquer um, mas no caso de vocês é motivo para vocês ficarem contentes, porque vocês estarão sofrendo isso por causa do meu nome. E nós acabamos de ler aqui na leitura devocional, não sei se vocês prestaram atenção nisso, no versículo 29, mas o versículo 29 de Filipenses capítulo 1 diz exatamente essas palavras: porque vos foi concedido o privilégio, né, não apenas de vocês serem salvos por Cristo, mas de vocês compartilharem dos sofrimentos de Cristo. Eu me lembro que a primeira vez que eu mencionei esse versículo num sermão, um irmão veio para mim no fim do culto e falou para mim assim: olha, eu queria lhe agradecer por uma coisa que você falou hoje à noite. Pois não. Ele falou: eu queria agradecer porque você me ensinou que eu fui chamado por Deus para sofrer por causa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém fala isso, pastor. É um negócio que está meio fora de moda. Sofrimento, angústia, perseguição está fora de moda. Mas como alguém até lembrou aqui na oração, né? E eu até escrevi aqui também, mais tarde vou falar sobre isso, muitos irmãos nossos hoje pagam com a própria vida. Hoje mesmo, agora mesmo, há cristãos sendo assassinados em vários países ao redor do mundo. Então, nós temos que nos compenetrar dessas realidades e ter compaixão desses irmãos e orar por eles, sustentá-los em oração. Por outro lado, se em vez de perseguição o mundo nos aplaude, né, como o mundo tem aplaudido muitos líderes evangélicos aí, que gostam, né, desse tipo de coisa, né, Jesus nos diz essas outras palavras. Lucas 6:26. Ele diz: ai de vós, quando todos vos louvarem. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não estamos vivendo vidas santas. Isso quer dizer que nós não estamos pregando o Evangelho, nós não estamos proclamando a verdade, porque nós não estamos incomodando ninguém, as pessoas estão até nos aplaudindo, né? Quando todos os louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Então Jesus diz, quando as pessoas estiverem aplaudindo, dá uma checada na tua mensagem, para ver se ela é sincera, legítima, ou se ela não é uma mensagem água com açúcar, que faz bem para as pessoas, e então elas gostam mesmo de ouvir essas coisas assim. De que você vai ser vitorioso, de que você nunca mais vai enfrentar um problema na sua vida, de que todos os problemas vão se resolver, de que a doença nunca mais vai bater na sua porta, de que isso, de que aquilo, etc, etc. Bom, vocês estão cansados de saber disso. Durante a Segunda Guerra Mundial, Deus levantou alguns homens na Alemanha que tiveram a coragem de ir contra o status quo do nazismo, do Reich e da própria população alemã que apoiava ardorosamente a ideia do Reich. E entre esses homens, um deles era um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. Vamos ver a foto do Bonhoeffer aí. É uma foto do Bonhoeffer, lógico, vocês têm que entender que essa é uma foto de 1930 e qualquer coisa, né?
quando ele então começou a protestar contra o nazismo. Bonhoeffer foi então preso e, por ordem de Heinrich Himmler, vamos mostrar o Himmler aí, esse carinha aí, foi então, Himmler ordenou a execução sumária por enforcamento de Bonhoeffer, o que aconteceu no dia 9 de abril de 1945, no campo de concentração de Flossenbürg. Quando estive na Alemanha, tive a oportunidade de visitar o campo em Flossenbürg. E é um local, mostra aí a foto, é um local bucólico, um local assim que você fica imaginando como é que eles podiam prender pessoas num lugar tão agradável e maltratá-las e matá-las e etc. e tal. Mas vamos voltar 2 fotos para trás e deixar o Bonhoeffer no ar aí, porque antes de morrer ele escreveu o seguinte: o sofrimento é, pois, o sinal do verdadeiro cristão. O discípulo não está acima de seu mestre. Jesus mesmo disse isso. Se perseguiram a mim, ou se odiaram a mim, também perseguirão e odiarão vocês, porque o discípulo não está acima do seu mestre. Lutero, nos diz Bonhoeffer, reconheceu o sofrimento como uma das marcas da verdadeira igreja. Discipulado significa sujeição ao sofrimento de Cristo, não sendo de forma alguma surpreendente que os cristãos sejam chamados a sofrer. Então aqui está um homem que denunciou os crimes, a imoralidade, a injustiça do sistema nazista, foi preso por causa disso e pagou com a própria vida, enforcado. No dia 9 de abril de 1945, quando a guerra já estava perdida fazia tempo, não era necessário que mais ninguém realmente morresse, mas Himmler tinha uma bronca particular contra Bonhoeffer e mandou enforcá-lo. Então, o sofrimento do povo de Deus, eu quero que vocês saibam disso, é uma realidade nos dias de hoje. Países como a Síria, o Iraque, o Irã, a China, a Índia, o Sudão, o Senegal, crentes, o Paquistão, crentes estão sendo perseguidos e mortos. Os nossos irmãos, a família Troia, demorou 1 ano, depois que eles saíram da Índia e se mudaram para o Afeganistão, demorou 1 ano para que eles mandassem uma carta dizendo o motivo porque tinham saído da Índia e se mudado para o Paquistão. Eles realmente foram ameaçados e os caras lá disseram para eles: olha, se semana que vem vocês estiverem aqui, vocês serão todos mortos. Então, era um trabalho missionário que era feito através de uma escolinha de futebol que o Juan Marcos comanda, e havia várias outras escolinhas de futebol naquela localidade, ali na Caxemira, onde eles estavam, mas somente depois que eles saíram do Afeganistão é que nós ficamos sabendo que a escolinha cristã atraía cerca de 1000 alunos. 1000 crianças treinavam com o Juan Marcos, enquanto que os treinadores locais tinham 30, 40, 50. Então é como eu falei, há muita inveja, há muito ciúme, há muita coisa triste desse jeito. Então, hoje nós queremos aprender, lendo a carta dirigida a Esmirna, acerca das consolações que Jesus nos promete. Especialmente eu quero me concentrar em 2 frases, realmente do versículo 10. A primeira frase
não temas as coisas que tens que sofrer. E a última frase, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Cristo é digno da nossa confiança. Semana passada nós insistimos que devemos aprender a olhar, a manter o nosso olhar no horizonte da eternidade. Quando agimos assim, então percebemos que as situações do presente perdem a sua força, o seu vigor, o seu encanto, né? Pois o que nos aguarda, onde Jesus está, é muito, mas muito superior e possui glória infinita e inesgotável. Paulo diz o seguinte acerca dos sofrimentos de hoje comparados com a glória que nos aguarda. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, não é nem uma tribulação pesada, só é uma tribulação leve e momentânea, é no momento, né? Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não dá nem para comparar. Não atentando nós nas coisas que se veem, né? Aí eu acho que na projeção eu eliminei os acentos, né? Eu não eliminei aqui no meu papel. Nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então a gente precisa aprender a colocar, a olhar para o horizonte onde Cristo está, né? E recebermos dele a consolação, né? Então eu quero destacar 5 qualidades de Jesus, porque nós devemos confiar e esperar nele. Em primeiro lugar, porque Jesus é eterno, né? Então, o que ele promete hoje vale amanhã e valerá daqui a 10 anos, valerá para os seus filhos, valerá para os filhos dos seus filhos, e a promessa de Deus é que se você for fiel a Deus, ele fará misericórdia sobre a sua família, até quantas gerações mesmo? Até 1000 gerações. Para poder ser misericordioso sobre 1000 gerações, ele precisa ser eterno, precisa estar sempre presente, né? Então, no versículo 8 do capítulo 2, nós lemos que Jesus usa acerca de si mesmo essas palavras. Apocalipse 2:8. Essas coisas diz o primeiro e o último, né? Que esteve morto e tornou a viver. Então, junto com essa apresentação que nós falamos, ele empresta da visão do capítulo 1, no versículo 17, ele tem uma palavra interessante que ele fala para João. Apocalipse 1:17, João diz assim, Apocalipse 1:17: quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, que é a mesma frase que temos aqui em 2:10, não temas, né? Eu sou o primeiro e o último. Então, novamente aqui nós temos essa repetição, mas eu voltei lá em Apocalipse 1:17 por causa do não temas. Jesus quer nos assegurar e nos dar a segurança de que não devemos temer. Com essas palavras, Jesus se mostra a todos como Deus verdadeiro, que Ele é mesmo de fato. E se Deus está falando conosco para não temer, então devemos prestar atenção e acalmar nossos corações, mesmo diante das situações mais difíceis da vida. Todos nós aqui já passamos por momentos de grande dificuldade, né?
ou passamos por, ou nós, ou alguém próximo nosso, já passaram por situações complicadas. Mas o Senhor nos diz que nós devemos acalmar o nosso coração, porque Ele está no controle. Está tudo sob controle. Quando pipocou o negócio hoje de manhã aqui e saiu aquela fumaceira, né? Deus está no controle. Tanto que nós temos aqui um outro esquema para poder falar. Graças a Deus. Em meio às tempestades dessa vida, quando o nosso pequeno barquinho parece que vai naufragar, nós ainda podemos ouvir as palavras do Senhor quando disse aos discípulos em Mateus 14, 27. Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí você vai dizer assim, puxa, como tem versículo que fala essa expressão para não temer, né? Tem muitos. Nós não vamos ler todos aqui, porque senão ficaríamos a noite, a madrugada inteira aqui. Mas nós vamos conhecer alguns deles. E em meio às mudanças, porque está tudo mudando, né? É uma loucura como as coisas mudam, e os ventos mudam de direção e as coisas acontecem de um jeito surpreendente, né? O Emerson chegou aqui hoje trazendo um guarda-chuva. E eu, na minha incredulidade, eu falei para ele assim, vai chover? Aí ele falou assim, nunca se sabe, né? Estamos precisando. Aí, dali 5 minutos, começou a chover lá fora. Então, a gente tem que compreender que as coisas mudam, mas o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. Isso é maravilhoso. As pessoas mudam, amigos deixam de ser amigos, irmãos viram a cara para nós, pessoas em quem nós confiávamos nos abandonam, dizem, olha, eu não posso fazer nada para te ajudar, etc. Mas o Senhor não muda. Hebreus 13:8 nos afirma essas palavras. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é aquele que nos ama e que no seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que diz, não temas, não temas. Então, em segundo lugar, pelo que nós lemos aqui, Jesus diz, estive morto, mas tornei a viver. Jesus é também um vitorioso, alguém que venceu a morte, que é o nosso último inimigo a ser vencido, é a morte. Mas Jesus já venceu a morte a nosso favor e Ele nos diz que, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, Jesus nos estimula a sermos fiéis até a morte, sabe por quê? Porque Ele mesmo foi fiel até a morte. Ele não está nos pedindo nada que Ele mesmo não tenha se submetido e passado antes de nós, né? Filipenses 2:8 diz assim, Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, eu não sei quantos de vocês entendem como é morrer, ser crucificado. Jesus não apenas experimentou a morte, mas experimentou esse tipo de morte por crucificação, que é particularmente uma espécie de morte violenta, né? E onde a pessoa morre
em grande agonia, porque à medida que os minutos vão se passando, enquanto se está crucificado, torna-se cada vez mais difícil de respirar, né? Porque o peso do seu corpo, atraído pela lei da gravidade, arreia, né? Você está seguro aqui pelas mãos, mas o corpo todo arreia, e com o corpo arreado, os pulmões são comprimidos. Então, para poder respirar, é necessário que o crucificado, de vez em quando, ele consiga encontrar alguma força nas suas pernas, que consiga levantar um pouco o seu corpo, para abrir as vias respiratórias aqui em cima, e ele possa tomar um fôlego, e depois retornar a respirar mal e porcamente, até conseguir forças de novo para agir assim. Os romanos, eles eram peritos na arte de matar pessoas. O soldado romano sabia aonde cortar, como cortar, o dano que ele queria causar, né? Eles eram extremamente hábeis com suas lanças e espadas. Eles não iam em qualquer lugar, eles iam nos lugares certos, aonde eles sabiam que causariam o dano que eles queriam causar. E no caso da crucificação, acontecia às vezes de algum sujeito demorar demais para morrer, né? Então, como eles também precisavam encerrar o expediente, vamos falar assim, chegar no fim do dia e não ter ninguém pendurado na cruz e todo mundo morto e liquidado, como Jesus morreu às 3 horas da tarde, morreu relativamente cedo, né? Morreu quando ele quis morrer, né? Não quando os soldados quiseram que ele morresse. Diz que ele então, elevando a voz, né? Clamou em alta voz: está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, então, Jesus expirou e morreu. Mas os outros 2 que foram crucificados com ele ainda estavam vivos no finzinho do dia. Então, os romanos tinham uma técnica que era de vir e quebrar o joelho da pessoa, viu, dona Sara? Aí quebrava o joelho mesmo. E a pessoa sofria uma hemorragia massiva e estava morta em poucos minutos. E com isso, então, eles podiam baixar os caras da cruz, entregar para as famílias, se tinha família. Se não tinha, eles mesmos levavam, enterravam numa cova rasa e PT saudações. No caso de Jesus, ele foi, logicamente, removido da cruz, a pedido de José de Arimateia, foi envolvido num lençol novo e foi colocado num túmulo. Enfim, essa história todas vocês já sabem. Mas Jesus, mesmo experimentando esse tipo de morte agonizante e violenta, a Bíblia nos diz que ele venceu tudo isso e ressuscitou no 3º dia. Amém. Ele está totalmente quebrado, né? Os soldados romanos, como eu falei, eles entendiam muito bem desse negócio de matar. Então, quando perceberam que talvez Jesus estivesse morto, né? Um dos soldados fez o quê? Pegou uma lança e perfurou o peito de Jesus, mas não foi, o objetivo dele não era o peito de Jesus, mas o coração de Jesus. Ele foi com a lança bem no coração, e quando ele viu escorrer água e sangue, né, que o nosso coração é uma película que envolve o coração, chamada de pericárdio, ao redor, cardio, coração, e entre essa película e o coração existe água. Então, quando ele espetou o pericárdio, veio água e sangue, então ele sabia que Jesus estava realmente morto, né? Então, eles conheciam bem essas técnicas. E ao ressuscitar, Jesus não apenas venceu a morte, mas ele conseguiu algo muito mais importante do que isso, a nosso favor,
conforme Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, que diz assim: visto, pois, que os filhos somos nós, têm participação comum de carne e sangue, todos nós vivemos nessa vida e sabemos que estamos vivos porque podemos sangrar, né? Desses também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse, uma das coisas que Jesus fez na sua morte, destruísse o que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E essa é a condição das pessoas nas religiões por aí. Eles morrem de medo da morte. Então são verdadeiros escravos do diabo. Adoram imagens, fazem despachos, fazem isso, fazem aquilo, porque eles morrem de medo da morte. Morte é uma coisa que ninguém gosta de falar, né? Todo mundo tem que enfrentar mais cedo ou mais tarde, mas ninguém gosta de falar, né? Então Jesus liquidou com o diabo na cruz. E liquidando com o diabo, nos livrou do medo da morte, porque nós não temos medo da morte. O crente sabe que deixar esse corpo é estar imediatamente na presença do Senhor. Acabou. Não tem ficar dormindo no caixão, não tem túnel de luz, né? Não tem essa região, essa história do Nosso Lar. Eu não conhecia esse livro, né? Mas quando eu assisti o filme, eu achei que realmente estava mais para comédia do que outra coisa, né? Então, uma outra cidade a 50 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro, os caras não têm nem noção, né, de que 50 quilômetros você não está nem fora da atmosfera da Terra. Você continua dentro da atmosfera da Terra. Eu já voei em aviões Jumbo, esse 747 aí, a 37 mil metros de altitude, 37 quilômetros, né? Devia fazer algum ruído lá no nosso lar, né? Um aviãozão daquele tamanho, voando tão perto assim. Mas essas coisas todas são inventadas porque os homens têm medo da morte. Mas Jesus liquidou o diabo. E nós não precisamos mais ter medo da morte. Então não tem mais a morte também. Em terceiro lugar, Jesus diz no verso 10, não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova. Não era esse o versículo que eu queria ler, mas sim o 9, né? Jesus diz assim, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então, Jesus, além dele ser vitorioso, além dele ser eterno, Jesus sabe todas as coisas. Conheço as tuas aflições. Isso deve nos servir de grande conforto. Jesus sabe, Jesus conhece, Jesus, acima de tudo, entende tudo o que nós estamos passando. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E eu quero que você saiba que Jesus entende o que você está passando, porque Ele passou por todas essas coisas, igualzinho a você e a mim, mas sem pecado. Então, se você anseia desabafar com alguém, Jesus nos diz que Ele é o melhor confidente que nós podemos ter. Você pode falar comigo, você pode falar com um psicólogo, um psiquiatra, ou com alguém, mas nem eu, nem esses caras, muitas vezes poderão se identificar com as coisas que você está dizendo, porque não passamos por essas experiências. Mas Jesus entende perfeitamente que Ele passou por todas elas. Por mais profunda que seja a nossa tristeza, e por maior que seja o nosso sofrimento,
Jesus nos conhece e mais, Ele se interessa amorosamente por nós, pela nossa necessidade, por aquilo que nós estamos precisando. Como é bom termos a Jesus como amigo. Como eu falei na semana passada, que esse nome de Jesus possa sempre estar em nossos lábios e que seja doce na nossa boca. Em quarto lugar, Jesus demonstra ser um indivíduo bastante equilibrado, né? E com isso nós estamos querendo dizer que Jesus tem uma compreensão perfeita de toda a realidade. Ele diz para a igreja em Esmirna, conheço, o verso 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas no fundo eu sei que você é rico, porque a tua riqueza está onde deve estar mesmo. E onde é que nós devemos ajuntar tesouros? Aonde é? Nos céus. Nos céus. Devemos ajuntar tesouros nos céus. Para com quem nós devemos ser ricos mesmo? Devemos ser ricos para com Deus, né? É o que a parábola lá do homem louco, que achava que era sábio. Assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós precisamos ser ricos para com Deus. Paulo diz que nós devemos sermos ricos na prática de boas obras. Mas eu não preciso de boas obras para me salvar. Pois é, mas precisa de boas obras para provar que é salvo. Porque Efésios capítulo 2 nos diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas logo em seguida, no verso 10, Paulo diz que Deus preparou uma série de boas obras de antemão para nós andarmos nelas, a fazermos essas boas obras. E também nós podemos ser ricos no elemento crucial para a salvação, que é uma palavra que todo mundo conhece. Vamos ver quem vai lembrar. E só duas letras: fé. A Bíblia diz que Deus não escolheu ricos e poderosos e tal, mas escolheu as pessoas humildes e pobres para serem ricos na fé. Então, quando Jesus diz: eu sei que tu és rico, ele está se referindo a toda essa riqueza espiritual que temos aí. Bem, vamos concluir. Jesus nos disse o seguinte acerca do ódio que o mundo tem por nós e da consequente perseguição que iremos enfrentar. João 15, 18 e 20 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então não fiquem surpresos. Se você segue a Cristo, o mundo odeia Cristo, o mundo vai odiar a gente também. Verso 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor, como Bonhoeffer citou. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Não tem escapatória. Se você quiser viver honestamente para Deus, você vai incomodar pessoas. E, para complementar, João 16, 23 diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, dependente das circunstâncias. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. E se nós estamos em Cristo, nós também somos vencedores. Aliás, essa é uma bobagem. Na realidade, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Não é isso? Sim. Mais que vencedores. Vinícius, vê se você descobre essa música aí, para a gente cantar aqui. Mais que vencedores, por Deus que nos amou, maior poder não houve, e agora habita em nós. O inimigo é forte, mas Deus conosco está. Quem pode ser nosso capitão? Conquistaremos sem temor, marchando com fervor. Em seu amor, até que volte o Senhor, pois mais que vencedores. Você descobre essa melodia aí, e a letra, se eu sentar, eu consigo lembrá-la todinha, mas chama mais que vencedores. É o que nós somos em Cristo. 2. A perseguição e o sofrimento acontecem sempre quando a verdade do Evangelho é proclamada. Porque tal proclamação faz afirmações desagradáveis acerca dos seres humanos em geral. Como exemplo do que estamos dizendo, nós podemos citar, por exemplo, quando nós falamos que somos todos pecadores perdidos, algumas pessoas não gostam disso. Não fale por você mesmo, não fale por mim, né? Quando nós dizemos que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, nós atingimos o orgulho humano no peito. Porque todo mundo acha que pode fazer alguma coisinha para ser salvo. Eu preciso de uma ajudinha de Deus, mas o grosso mesmo quem vai fazer sou eu, né? Quando nós dizemos que estamos condenados a uma separação eterna de Deus, e que seremos lançados num lago que arde com fogo e enxofre, as pessoas viram a cara. Elas não gostam de ouvir esse tipo de coisa. Isso não é PC. Isso não é politicamente correto. Você falar que a pessoa vai para o inferno. Essas afirmações não são realmente nada agradáveis. E as pessoas não estão dispostas a tolerar as mesmas, né? Tem um bando de gente aí que quer dizer que, porque nós dizemos que os pecadores vão para o inferno, querem colocar uma mordaça na boca dos pregadores. Você não pode dizer que a pessoa vai para o inferno, né? Então, até tentaram passar uma lei aí, que foi arquivada e que está sendo novamente desenterrada. A famosa PL 122 vai voltar com força total na próxima legislatura aí, quando passarem as eleições. Esse assunto será novamente discutido. Se pastores poderão dizer que... Você sabe a minha posição, eu sou contra dizer que homossexuais vão para o inferno. Todos vão para o inferno, não é só homossexual. Adúlteros vão para o inferno. Para falar a verdade, as igrejas estão mais cheias de adúlteros do que de homossexuais. Mas ninguém fala dos adúlteros. Todo mundo quer pegar no pé dos homossexuais. Então, não estou aqui defendendo a homossexualidade nem nada, é uma prática condenável por Deus, mas eles não são os únicos transgressores que vão para o inferno. Que isso fique bem claro. Então, tudo isso acontece apenas por causa do que nós falamos. Querem pôr uma mordada, querem nos impedir de falar. Outro motivo é que os padrões morais de Cristo também são inaceitáveis para a maioria dos seres humanos. Por exemplo, quando você fala que a pessoa precisa ser honesta nos seus negócios, as pessoas não gostam de ouvir isso, né? A ideia das pessoas sou, mas quem não é, né? Não sou honesto, mas quem é honesto? Tem alguém? Né? As pessoas não gostam de ouvir que nós defendemos a castidade antes do casamento.
e defendemos a fidelidade depois do casamento. As pessoas querem viver vidas sem compromisso, né? E seu filho? Meu filho está morando lá com a fulana. Ele casou? Não casaram, não. Estão só morando juntos. Se der certo, vai ficando. Depois, se não der certo, é prático, né? Cômodo. Não tem compromisso. O mundo não gosta de pessoas que vivem à base de contentamento e não têm cobiça. Uma propaganda do HSBC que eu acho de extremo mau gosto. Que eles dizem exatamente isso, né? A cobiça é o que nos move, né? O desejo de possuir as coisas é o que nos move. Mas é uma coisa bem negativa nesse sentido. O mundo não gosta de autocontrole. Vamos liberar geral, né? Não gosta de autossacrifício. Sem sacrifício, por favor. Sem dor, sem nada. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Nós somos tão poucos, né? Se você olhar para o lado aí, você vai ver como nós somos poucos. E somos mesmo. Os crentes verdadeiros são poucos. Jesus diz assim: estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos os que acertam com essa porta e com esse caminho. Mas sabe de uma coisa? Se vocês adivinharem o que eu vou falar, vocês estarão de parabéns. É a única coisa que eu posso oferecer, né? Mas Jesus diz assim: apesar de vocês serem poucos, não temos. Olha aqui, Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Já foi aí, Dmitry. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, o reino celestial, o reino do Deus Todo-Poderoso, o reino do Deus Criador desse universo. Ele resolveu dar este reino a pessoas como eu e você. Por menor, por mais simples, por mais pobres, por mais humildes, por menos conhecimento que nós tenhamos, não temam, porque Deus se agradou a si mesmo em dar o reino para nós. Jesus veio a este mundo, abriu mão de todas as suas glórias por um único motivo. 2 Coríntios 8, 9. Diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Por quê? Por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então é exatamente aqui. Você é pobre, mas eu sei que você é rico, né? Então essas 4 ou 5 verdades que nós falamos aqui sobre Jesus, foram 5, né? Vamos rever aqui rapidamente. Jesus é eterno, vitorioso, sabe todas as coisas, é equilibrado e é equilibrado. 4 coisas. Devem consolar e muito o nosso coração. Devem nos servir durante essa próxima semana, meses e até o final do ano. Que possamos aprender a olhar para a glória, para onde o Senhor está, para o que nos espera, e não tanto para as circunstâncias ao nosso redor, né? Então, que Deus abençoe a sua igreja, esse pequenino rebanho, a quem o próprio Pai se agradou em nos conceder o seu reino eterno. Amém.